Finalmente chegamos à última atividade prática com o inversor de frequência FW08 da VEG, tá? Essa atividade ela foi feita, tá? Foi desenvolvida de forma que a gente tenha uma situação mais real, do dia a dia, mais cotidiana, tá? Vamos ver o que é que eu peço nessa atividade prática. Ela é mais completa, mais de forma indireta, tá? Até então as outras atividades eu já estava definindo as entradas, tudo já dando um texto reduzido ou resumido. Nesse caso aqui, o que é que eu preciso fazer, tá? Eu quero fazer a programação de um inversor para controle de uma cancela de acesso, onde o seu funcionamento será da seguinte forma, tá? Cancela de acesso são aquelas cancelas que têm entrada de condomínio, shopping e outros estabelecimentos que nós sabemos por aí, tá? Quando o condutor do veículo pressionar o botão de acesso, o condutor do veículo chega lá, toca em um botão de acesso ou pressiona uma chave lá, alguma coisa do tipo, o braço mecânico, tá, deverá iniciar um ciclo com uma velocidade equivalente a 3 Hz, ou seja, o meu inversor de frequência vai girar o motor uma velocidade equivalente a 3 Hz, ele vai começar a abertura da minha cancela, certo? Por que começar tão lento? Porque ele normalmente é um braço longo e de alumínio. Se eu começar com uma velocidade alta, esse movimento de velocidade alta, esses impactos mecânicos podem danificar o braço mecânico, a estrutura mecânica como um todo, certo? E para evitar isso eu tenho essa mudança, essa variação de velocidade, tá? E como eu tenho variações de velocidades para valores pré-estabelecidos, a gente já define, já tem uma consciência que eu vou utilizar a função multispeed, tá? Aí vamos lá. Quando o motorista pressionar lá o botão, tá, para ter acesso ao estabelecimento, o braço vai começar a subir com o motor uma velocidade equivalente a 3 Hz, tá? Essa velocidade vai permanecer até que o braço mecânico toque no sensor 1, tá? Quando o braço mecânico tocar neste sensor 1, o braço passará para uma velocidade, tá? O motor, no caso, que está acionando o braço, para uma velocidade equivalente a 47 Hz, tá? Depois disso, quando o braço vai aumentar a sua velocidade para abrir, quando ele estiver já perto do seu ângulo próximo de 90 graus, tá? Aqui no caso seria a abertura plena, ele vai tocar em um outro sensor, o sensor 2. Com isso, a velocidade vai diminuir para 12 Hz, porque já está uma grande abertura, dá para o veículo passar sem problema algum, não tem que ter essa velocidade completa. E por que ele vai reduzir essa velocidade? Justamente para a gente diminuir, ter essa desaceleração gradativa, diminuir os efeitos, os danos mecânicos no meu sistema, tá? Ele diminuiu a velocidade para uma velocidade equivalente a 12 Hz, tá? Até que o sensor 2 seja desacionado, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma possibilidade, tá? Existem braços mecânicos onde há a possibilidade de, por exemplo, quando aciona o sensor 1 e o sensor 2 ao mesmo tempo, ou ele aciona o sensor 1 no instante que ele desaciona o sensor 1, ele aciona o sensor 2, tá? Eu tenho essas duas possibilidades de comutação. Aí no caso a gente já vai deixar amarrado na tabela de programação os valores de frequência correspondente para atender esses dois casos, ok? Continuando o processo de abertura, tá? Quando o sensor 2 for desacionado, o braço mecânico ultrapassar o sensor 2, ele vai reduzir a sua velocidade para 3 Hz, ou seja, diminuiu consideravelmente sua velocidade, até ele completar o movimento completo de abertura. Aí ele vai tocar em um outro sensor, que no caso seria o sensor 3, e esse sensor 3 vai fazer com que ele volte fechando a cancela, tá? No caso ele abriu completamente, tocou nesse sensor 3 e voltou fechando a cancela, tá? Aqui está o ciclo de fechamento, tá? No caso aqui, quando ele completou a abertura, ele vai ter a inversão do sentido de giro, ou seja, sensor 3 a gente já sabe que é sentido de giro. Sensor 1 e sensor 2, multispeed. Sensor 3, sentido de giro. E um botão que o cara vai pressionar lá para ter acesso seria gira para, ou seja, eu já estou utilizando 4 chaves. Um botão, gira para, sensor 1 e sensor 2 multispeed, tá? E sensor 3,
seria sentido de giro, ou seja, eu já estou definindo as funções, tá? Quando ele começa a fechar, ele vai vir de trás para frente, ou seja, 3 Hz, quando o braço mecânico tocar no sensor 2, 12 Hz, quando o braço mecânico desacionar o sensor 2, ele vai aumentar para 47 Hz, até que ele passe do sensor 1, ou seja, desaciona o sensor 1, tá? E fique em 3 Hz até que ele feche o meu sistema como um todo, ou seja, feche a cancela como um todo, até que então outra pessoa, outro condutor de veículo chegue lá e pressione o botão para ter acesso novamente, ele vai fazer esse ciclo, tá? Uma informação importante que eu tenho aqui, deixei até destacado em negrito, é que os tempos das rampas de aceleração e desaceleração, para esse caso, tanto para o motor, os tempos serão de 3 segundos. Ou seja, nesta atividade, eu tenho que ir lá nos parâmetros P100 e 101, alterar os valores, que até então a gente estava trabalhando com 5 segundos para o P100, que é a rampa de aceleração, e 8 segundos para o P101, seria a rampa de desaceleração. A gente vai trabalhar com os dois em 3 segundos. Então eu vou ter que ir lá naqueles parâmetros e colocar o valor correspondente, no caso 3 segundos. Tenho que lembrar de fazer isso, ok? Além do preenchimento da tabela, tá? Aí nós vamos, tá? Aqui é o diagrama, tá? Uma figura que vai ilustrar o funcionamento do mesmo, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, quando o operador, o motorista pressiona lá o botão, tá? Enquanto ele estiver acionado, certo? Que ele vai ser desacionado pelo próprio braço mecânico, tá? No caso da cancela. Quando ele está pressionado, ele vai sair de zero, tá? Porque o motor estava em zero. Ele vai acelerar e ficar em 3 Hz. Vai permanecer em 3 Hz até quando? Quando ele tocar no sensor 1. Quando ele toca no sensor 1, ele sai de 3 para 47 Hz e permanece em 47 Hz até que toque no sensor 2. Sensor 2 aí vai baixar de 47 para 12 Hz, vai permanecer nos 12 Hz até que ele passe pelo sensor 2, tá? Ou seja, aqui se a gente observar nessa combinação aqui nessa figura, o sensor 1 e o sensor 2 estão acionados ao mesmo tempo, ou seja, estou acionando, quando eu aciono, eu estou com o sensor 1 acionado, e quando eu aciono o sensor 2, ou seja, os dois estão acionados ao mesmo tempo, eu vou baixar para 12 Hz, tá? Quando passar do sensor 2, que automaticamente vai desligar também o sensor 1, ele vai baixar de 12 para 3 Hz, vai permanecer em 3 Hz, até que ele toque no sensor de inversão. No caso, ele abriu completamente e vai começar o ciclo de fechamento, tá? Quando ele toca nesse sensor, o que é que ele faz? Ele desacelera de 3 Hz para 0, fica um tempinho parado lá, inverte o sentido, ou seja, gira no sentido oposto, tá? Vai sair de 0 para 3 Hz, sendo que no sentido oposto, que é de fechamento, vai ficar nessa velocidade, nessa frequência, até que ele toque no sensor 2, tá? Que está junto do sensor 1. Quando ele tocar no sensor 2, ele vai acelerar para 12 Hz, vai permanecer até em 12 Hz, até que ele passe pelo estágio do sensor 2. Quando ele passar pelo sensor 2, não acionar mais ele vai acelerar até 47, permanecendo em 47 Hz, até que ele desacione o sensor 1. Quando ele desaciona aqui, ó, baixou o sensor 1, passou pelo sensor 1, ele vai desacelerar de 47 para 3, vai permanecer em 3 Hz, até que o braço mecânico toque no desative, no caso o sentido de giro, tá? Ele desativa aqui o botão de acesso e o sentido de giro, ele vai, desliga e fica com a cancela fechada, tá? Ele fica com a passagem completamente fechada até que outra pessoa chegue lá e pressione o botão, ele vai fazer todo esse ciclo novamente, tá? Essa aqui é uma figura que ilustra o processo de abertura e fechamento dessa cancela. Aqui, como sempre, todas as atividades a gente deve preencher essa planilha, tá? Essa tabelinha resumida para os parâmetros de programação do meu inversor. Além dessa, eu vou ter a tabela, tá? De velocidade, certo? Aqui eu já defini aqui nessa tabela no caso aqui o botão de acesso DI1, tá? Eu defini como sendo o botão de acesso DI1,
que gira para, tá? Quando ele tiver com 1, ele vai fazer alguma coisa. Quando ele tiver com 0, vai ficar com velocidade 0, tá? Que ele desliga o meu sistema, tá? Sensor 3, tá? Que no caso aqui eu defini como entrada DI2, certo? Vai ser o reversão, ou seja, sentido de giro. Coloquei também aqui em binário aqui para a gente trabalhar como se fosse uma tabela da verdade. Sensor 2 eu defini como sendo DI3, tá? Vou trabalhar aqui em função do meu processo. E o sensor 1 seria o DI4, que eu defini aqui também. E aqui são os valores de frequência que eu vou colocar. Vou preencher aqui na minha tabela. Beleza? Isso aqui é a apresentação da atividade. Agora eu vou pegar essa atividade e preencher esses dados para que eu coloque nos meus parâmetros e vá fazer a programação do meu inversor de frequência. Vamos lá fazer esse preenchimento da atividade, das tabelas da minha atividade. Aqui na minha atividade 7 tem aquela mesma descrição que eu apresentei agora há pouco para vocês, tá? E eu vou me preocupar com o preenchimento da minha tabela, certo? O que é que eu vou definir aqui, certo? Eu vou definir a seleção local remoto como sempre remoto. Poderia colocar local e colocar a referência de velocidade com os parâmetros multispeed e coisas do tipo? Poderia, mas vamos seguir o comum, tá? Vamos pelo senso comum. Remoto, certo? Quando eu coloco remoto, a parte local, como a gente sabe, não precisa ser preenchida, tá? Referência de velocidade multispeed, certo? Eu vou ter que utilizar a função multispeed, tá? Gira para e joga, no caso vão ser os bornes, tá? Que eu estou utilizando a parte externa, as entradas digitais do meu inversor. Sentido de giro vai ser conforme comando, que eu vou utilizar uma chave que vai mudar o sentido de giro, tá? No caso vai ser um sensor 3, certo? E aqui seriam as funções das minhas entradas digitais, tá? Quais são essas funções? Eu já defini aqui nessa tabela para facilitar a nossa vida, tá? Como DI1 sendo o botão de acesso, ou seja, gira para. DI2 seria o sensor 3, que é o sensor de reversão, sentido de giro. DI3 seria o sensor 2, seria o multispeed. DI4 o sensor 1, que seria multispeed. Aí eu vou pegar e colocar aqui esses valores, tá? Ou essas informações. DI1 gira para, ou seja, o botão que o motorista vai pressionar, tá? DI2 sentido de giro, que é o sensor 3. Vou até anotar aqui, vou colocar aqui na frente. Sensor 3, tá? Que é sentido de giro, tá? DI3 seria multispeed, multispeed, sensor 2, sensor 2, e consequentemente DI4 vai ser a multispeed, sensor 1, tá? Aí eu preenchi isso aqui com os dados que eu defini. Poderia colocar o contrário, por exemplo, DI3 como sensor 1 e DI4 como sensor 2, poderia. Só que aí eu teria que mudar um pouco a lógica aqui da minha tabela que eu já deixei pronta para facilitar a nossa programação, tá? Eu simplesmente iria inverter aqui a questão dos parâmetros, valores de frequência que eu iria colocar, ok? Só isso mesmo, eu teria que ter um pouco mais de cuidado, tá? Mas vamos lá analisando aqui, ó, tá?
Eu peguei, li toda a minha atividade, tá? Utilizando esse diagrama aqui também como instrução. E preenchi aqui os valores, ou melhor, copiei as informações para a minha tabela. Seleção de controle, tá? Local ou remoto. E remoto, eu só vou me preocupar com isso aqui. Como eu tenho algumas velocidades pré-estabelecidas, tá? É multispeed. Comando vai ser via borne, sentido de giro. Como eu vou ter reversão ou inversão no sentido de giro, vai ser por meio de comandos. E aqui as entradas digitais eu defini como entrada digital 1 sendo gira para, que é o botão de acesso que o cara vai apertar lá. Entrada digital 2 é sentido de giro, que vai ser o sensor 3, que é quando ele bate lá e volta. Entrada digital 3, multispeed, que é o sensor 2. Entrada digital 4, multispeed, que é o sensor 1. Agora eu vou preencher esses valores aqui, depois vou me preocupar com essa outra tabela. Para preencher aqui eu vou pegar os valores correspondentes no guia de bolso, tá? Seleção de controle, tá? P220, sempre remoto. Vamos lá no 220. Parâmetro 220, sempre remoto, o valor vai ser 1 aqui, ó. Remoto igual a 1. Aí eu vou preencher aqui 1. Multispeed, tá? Referência de velocidade, que é o parâmetro 222. Vou vir aqui. Parâmetro 222. Multispeed, o valor é 6 aqui, ó. Certo? 6, ó. Preencher com o valor 6. Gira para o 230 vai ser via bornes. 230 aqui é o parâmetro 230. Via bornes o valor vai ser 1. 231 é sentido de giro conforme comandos. Sentido de giro conforme comandos, tá? Vai ser o valor 2. Aí eu vou para funções das entradas digitais, tá? Parâmetro 263, que é da entrada digital 1 e assim por diante. 263, entrada digital 1 gira para, o valor é 9. Vou colocar 9 aqui. Entrada digital 2, que é o 264, sentido de giro. 264, sentido de giro, que é o DI2, tá aqui embaixo, ó. Sentido de giro, o valor é 0. Vou colocar aqui 0. O DI3, que é o 265, multispeed. DI3, aqui 265. Multispeed aqui é o valor 7, é o multispeed 7. Vou colocar 7. E o 264 multispeed sensor 1, tá? Que é o DI4, parâmetro 266, função multispeed. DI4 266, função multispeed, o valor é 7. Vou colocar 7 também, tá? Preenchi isso aqui, essa parte da tabela. Vamos agora aqui para as frequências, certo? Aqui quando tiver 0, vai ser 0, o meu motor não vai funcionar. Da mesma forma aqui que quando eu tiver com a chave desligada aqui vai ser 0 a frequência e consequentemente a velocidade dele vai ser 0, tá? No momento que o operador ou o usuário, o motorista, pressiona lá o botão, ele pressionou o botão de acesso, nenhum outro sensor foi acionado. Qual vai ser a velocidade ou frequência correspondente? Segundo a tabela, 3 Hz, tá? Segundo a atividade, tá? Ele diz aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Quando o condutor pressionar o botão de acesso, tá? Que no caso ali é DI1, o braço mecânico deverá começar seu ciclo com uma velocidade de 3 Hz. Ou seja, somente esse botão está acionado, 3 Hz. É isso aqui, ó. 3. Quando ele bater, tocar no sensor 1, note, esse botão 1 vai estar sempre acionado, tá? Que foi o cara que apertou lá para ter acesso. Ele começou com 3 Hz. Depois ele toca no sensor 1, que é o DI4, ele vai para 47 Hz, ok? Aí depois ele vai tocar no sensor 2, ele baixa para 12 Hz. Depois ele abre esses dois sensores e toca aqui nesse outro aqui.
ele vai para 3 Hz. Depois ele fecha esse sensor 2 aqui, ele vai para 12. Depois ele pega aqui nesse sensor aqui um 47. E aqui quando os dois estiverem abertos, 3 Hz, tá? Que é justamente esses valores aqui, ó. 0, 3, 47 e 12. 0, 3, 47 e 12. Nenhum sentido e no outro, tá? O que muda é a ordem, certo? O que é que a gente faz aqui? Ah, professor, mas aqui eu não tô com a combinação com o parâmetro correspondente ao sensor 1 e 2 acionados ao mesmo tempo, tá? Qual seria esse parâmetro que eu vou pegar e fechar ele aqui? Vou colocar o valor correspondente quando os dois estiverem acionados, que aqui na figura eu tenho lá que os dois sensores estão acionados, tá? Essa configuração aqui, ele desaciona aqui o 1 e aciona o 2. Notem que o 1 foi para 0 e o 2 foi para 1. Se eu deixar os dois acionados, eu vou ter uma velocidade diferente de 12. Perfeito! Isso aqui eu já coloquei já como uma forma de, digamos assim, não uma pegadinha, mas uma informação complementar. Tá? Mesmo eu estando com os dois, pelo diagrama lá, pela figura, com os dois sensores acionados, eu devo também programar, fazer a programação para esse parâmetro aqui, além do outro. Ou seja, eu vou ter um parâmetro complementar. Para facilitar o meu entendimento, vamos ver qual seria esse parâmetro que eu pego essas chaves DI3 e DI4 acionados. Como referência, eu posso utilizar a tabela anterior, tá? Da atividade 5. Tá aqui, ó. Quando os dois estão acionados, é a velocidade 4, que seria o parâmetro 127 aqui, ó. Ou seja, dentro do parâmetro 127, eu devo colocar aquela velocidade de 12 Hz para aquela questão, tá? Olha só aqui, os dois acionados, ó, 3 e 4, que no caso seria chaves, as duas últimas chaves, a chave 3 e 4, tá? Quando eles estão acionados, é a velocidade 4, que a velocidade 4 aqui destacada é o parâmetro 127. Se eu fosse observar aqui, tá? Eu cheguei até o 126 com esse acionado. Aí o próximo passo de uma tabela da verdade seria eu ter esses dois níveis altos, que seria o parâmetro 127. Só voltei lá naquela parte para mostrar que é basicamente a mesma programação, tá? Aí aqui o que é que eu vou fazer? Colocar aqui uma observação, P127 igual a 12, tá? Tenho que fazer isso aqui também. Por quê? Desta forma, independente do meu sistema mecânico desacionar o sensor 1 e acionar o sensor 2, ou se ele mantiver esses dois sensores com nível alto, ele vai estar com 12 Hz, beleza? Isso aqui eu faço como se fosse uma orientação, uma informação complementar, ok? Eu tenho que colocar esse parâmetro aqui também igual a 12 Hz para que ele atenda as duas possibilidades mecânicas. Uma é desacionando esse sensor no instante que desaciona o sensor 1, aciona o sensor 2, e também eu posso ter com essa combinação aqui, que seriam os dois com nível alto, sensor 1 e 2 com nível alto, também vai manter a mesma velocidade, ok? Aí com essa inserção aqui, eu teria todo o fechamento da possibilidade de localização de sensores, tá? Se eu quisesse colocar aqui, alterar aqui, seria o parâmetro 127 e aqui nível alto e nível alto também. Mas eu quis deixar assim para complementar com essa informação. Beleza? Agora nós vamos fazer isso aqui na prática, fazer a parametrização do meu inversor e demonstrar o funcionamento, como é que fica. Vamos lá? Galera, finalmente chegamos à última atividade prática desse inversor, tá, do CFW08, que é a atividade 7. Vamos preenchê-la, tá, fazer a parametrização do inversor conforme foi preenchida aquela tabela, tá, da atividade. Vamos lá começar. Eu já fiz toda aquela programação inicial, vamos lá para os parâmetros da atividade. Parâmetro 220 eu devo colocar 1, 222, 6, que é a função multispeed, 230
231, 2. Ele está aparecendo erro porque eu defini uma função multispeed que necessita de um comando externo e as programações das chaves, tá, das entradas digitais, não estão habilitadas com esse código correspondente ao multispeed, tá? Aí nós vamos agora para o 263. 263, devo colocar 9, que a função gira para, vai ser no caso o botão de acesso, tá? O 264 vai ser 0, que é o sensor de reversão, tá? Sentido de giro, que seria o sensor 3. O 265 vai ser 7, que é o sensor 2, tá? Da multispeed. E o 266 também vai ser 7, que vai ser o sensor 1. Feita essa programação, notem que há o sinal, a mensagem de erro, tá? Apagou, não está mais na minha HM, tá? Agora nós vamos fazer a programação dos parâmetros correspondentes, tá? Aquela tabela complementar, onde eu devo colocar aqueles parâmetros, tá? Vamos lá. Parâmetro 124, que é o parâmetro da velocidade 1. 124, eu devo colocar 3. Valor 3 Hz. Ok. Parâmetro 125, eu devo colocar 47 Hz. Ok. Parâmetro 126, eu devo colocar 12 Hz. E aquela observação, tá? Para que ele atue com os dois sensores fechados, eu tenho aqui no parâmetro 127 também colocar 12 Hz, tá? Dessa forma ele vai funcionar com as duas possibilidades de acionamento mecânico para os sensores, tá? De velocidade. Beleza. Fiz a programação. Não esquecendo de um detalhe importante que muita gente esquece, que a gente não altera, é ir nos parâmetros 100 e 101, colocar os valores 3, tá? Porque na atividade ele pede que o tempo de aceleração e desaceleração seja de 3 segundos, tá? Eu tenho que mudar isso aqui, certo? Um outro detalhe é que até então a gente vinha, como eu estou trabalhando com inversor de frequência, eu quero ver a velocidade do motor, de giro do meu motor, certo? Só que agora, como eu trabalhei com frequência, simplesmente com frequência, a atividade fala em frequência correspondente, eu tenho que deixar no parâmetro P005, tá? Que esse parâmetro mostra a frequência do meu sistema. E agora aqui nós vamos simular o funcionamento da cancela, tá? Vamos lá. Aqui vai chegar o motorista, tá? Quando ele pressionar o botão de acesso, certo? Que é esse botão aqui, o meu sistema deve funcionar com 3 Hz. Aqui deve aparecer 3 Hz e o motor girar uma velocidade equivalente a 3 Hz. Tá? 3 Hz, ele vai começar a acelerar, abrir o braço, a cancela vai começar a abrir. Quando essa cancela, esse braço subindo, assim, tocar no sensor 1, tá? Que é este sensor aqui, certo? Ele deve aumentar para 47 Hz. O sensor 1 que está na chave DI4. Ele tem que aumentar aqui, ó, para 47 Hz. Beleza. Vai ficar assim 47 Hz, ou seja, ele aumentou a velocidade, tá? Para abrir mais rápido, para o veículo passar, até que ele toque no sensor 2, tá?
Tocar no sensor 2 eu tenho duas possibilidades. Uma possibilidade que é tocar no sensor 2 e ficar junto com o sensor 1 fechado, tá? Que ele vai para 12 Hz. Ou simplesmente ficar só o sensor 2 fechado, desativar o sensor 1 e ativar apenas o sensor 2. Por isso que eu coloquei mais aquele parâmetro, o P127, para que eu tenha ou a combinação do sensor 1 e o sensor 2 ativos, ou apenas ele desativa o sensor 1 no momento que ativa o sensor 2. Ele sempre vai ficar em 12 Hz, ok? Aí acionou, por exemplo, como a gente estava, tá? Com os dois sensores acionados, aí passou desse sensor 2, ou seja, desativou esses dois sensores aqui. Ele tem que ir para 3 Hz, vai ficar nessa velocidade correspondente a 3 Hz, até que ele toque em um terceiro sensor, tá? Que esse sensor vai ser o de inversão do sentido de giro, ou seja, ele abriu toda a cancela e vai fechar. O que é que acontece? Ele faz isso aqui, ó. Abriu toda a cancela, parou e começou a fechar. Vai fechar com essa velocidade até que ele toque no sensor 2, aí vai aumentar de 3 para 12, aumentou para 12, e ele vai tocar, também poderia tocar no sensor 1, só que ele vai começar a descer, fechando, ele vai desativar esse sensor 2. Quando ele desativa o sensor 2, ele aumenta a velocidade para 47, que é para fechar mais rápido. Só que quando ele passar do sensor 1, que no caso o sensor de 47 Hz, ele vai desacelerar e ficar em 3 Hz até que o braço feche completamente a cancela, o braço da cancela feche completamente, chega no seu final de curso e desative esses dois sensores aqui e fique pronto para que quando o outro condutor chegar, ele faça esse mesmo ciclo de abertura e fechamento desse braço da cancela, beleza? É basicamente isso, é somente isso, essa lógica dessa atividade, tá? Eu só vou repetir aqui sem explicar muito para que vocês vejam como é que se dá a questão da frequência, tá? Quando liga, ele vai para 3 Hz, toca no sensor 1, braço mecânico aumenta para 47, aí toca no sensor 2, ou somente no sensor 2, ou sensor 2 junto com o sensor 1, tá? Não muda isso aqui, tá? Beleza? Aí ficou em 12, passou desse sensor, ele cai para 3, abriu completamente e começa a fechar, até que toca no sensor 2, que aumenta para 12, depois vai para 47, depois 3 e 100% fechado, tá? Essa é a atividade 7. E com isso a gente encerra toda a programação, tá? Que tinha sido prevista para a utilização desse inversor CFW08 da WEG. E a partir dos próximos vídeos nós vamos fazer as programações do Altivar 71 da Schneider, tá? Inicialmente com o seu terminal integrado e depois com o seu terminal gráfico.